Você já ouviu falar no Ayatollah do Irã? Esse título pode parecer apenas religioso, mas na verdade representa uma das posições mais poderosas do planeta. No Irã, o Ayatollah não é apenas um líder espiritual, ele pode ser o homem mais influente de todo o país. Mas afinal, quem é o Ayatollah? Como esse cargo surgiu e por que ele tem tanto poder? Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. A palavra Ayatollah vem do árabe e significa sinal de Deus. Esse título é dado a grandes líderes religiosos dentro do islamismo xiita, uma das principais vertentes do Islã. Diferente do islamismo sunita, o xiismo valoriza muito a autoridade de estudiosos religiosos que interpretam as leis e os ensinamentos do Alcorão. Esses estudiosos passam décadas estudando teologia, filosofia e direito islâmico até alcançarem o nível de ayatollah. Apenas poucos conseguem chegar a esse título, e entre eles existem alguns ainda mais respeitados, chamados de Grande Ayatollah. Mas no Irã, o papel desses líderes religiosos se tornou ainda mais poderoso por causa de um acontecimento histórico que mudou completamente o país. Esse evento ficou conhecido como Revolução Islâmica de 1979. Naquela época, o Irã era governado por um monarca chamado Mohammad Reza Pahlavi, conhecido como o Shah do Irã. Ele tinha uma forte aliança com países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, e tentava modernizar o país de forma rápida. Apesar disso, muitas pessoas no Irã estavam insatisfeitas. Parte da população acreditava que o governo estava se afastando das tradições islâmicas e se tornando dependente demais do Ocidente. Foi nesse contexto que surgiu um líder religioso muito influente chamado Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mesmo vivendo no exílio por vários anos, Khomeini conseguiu mobilizar milhões de iranianos contra o governo do Shah. Em 1979, enormes protestos tomaram conta do país e o Shah acabou fugindo do Irã. Pouco tempo depois, Khomeini voltou ao país e liderou a criação de um novo sistema de governo chamado República Islâmica do Irã. Esse sistema mistura política com religião. Diferente de muitos países onde o governo é separado das instituições religiosas, no Irã a religião se tornou a base do poder político. Foi então criado o cargo de líder supremo, a posição mais poderosa do país. O primeiro a ocupar esse cargo foi o próprio Ayatollah Khomeini. Ele tinha autoridade acima do presidente, do parlamento e até das forças armadas. Após sua morte, em 1989, outro líder religioso assumiu o posto, Ali Khamenei, que continua sendo o líder supremo do Irã até hoje. O poder do líder supremo é enorme. Ele controla as forças armadas do país, incluindo a poderosa Guarda Revolucionária, uma das organizações militares mais influentes do Oriente Médio. Além disso, ele também tem grande influência sobre o sistema judicial, a mídia estatal e as decisões mais importantes da política externa do país. Mesmo que o Irã tenha eleições e um presidente, o líder supremo possui a palavra final em muitas decisões estratégicas. Existe também uma instituição muito importante chamada Conselho dos Guardiões. Esse grupo é formado por líderes religiosos e juristas e tem o poder de revisar todas as leis aprovadas pelo parlamento. Se o conselho entender que uma lei vai contra os princípios do Islã ou da Constituição do país, ela pode ser simplesmente anulada. Além disso, esse mesmo conselho decide quem pode ou não se candidatar nas eleições iranianas. Por causa disso, muitos especialistas consideram o sistema político do Irã um modelo único no mundo, onde elementos de democracia coexistem com um forte controle religioso. O líder supremo também tem grande impacto na política internacional. O Irã é um dos países mais influentes do Oriente Médio, uma região que concentra alguns dos conflitos mais importantes do planeta. Além disso, o país possui enormes reservas de petróleo e gás natural, o que aumenta ainda mais sua relevância global. Outro tema que frequentemente coloca o Irã no centro das atenções é o seu programa nuclear. Diversos países suspeitam que o país possa desenvolver armas nucleares, algo que o governo iraniano nega. Essas tensões já levaram a sanções econômicas e a longas negociações internacionais. Mesmo sendo uma das figuras mais poderosas do mundo, o Ayatollah costuma aparecer pouco em público. Seus discursos são geralmente transmitidos pela televisão estatal e acompanhados com muita atenção dentro do país. Milhões de iranianos veem o líder supremo não apenas como uma autoridade política, mas também como uma referência religiosa.
Mas existe uma questão que sempre gera curiosidade. O que acontece quando um líder supremo morre ou deixa o cargo? Nesse caso, entra em ação um grupo chamado Assembleia dos Especialistas, formado por estudiosos religiosos eleitos pela população. Essa assembleia tem a responsabilidade de escolher o próximo líder supremo do país. A escolha pode influenciar profundamente o futuro político do Irã e até mesmo o equilíbrio de poder em todo o Oriente Médio. O papel do Ayatollah mostra como história, religião e política podem se misturar de uma forma única. Para muitos especialistas, entender o funcionamento desse sistema é essencial para compreender os acontecimentos que moldam o cenário internacional. E agora fica a pergunta: será que o Irã continuará sendo governado por esse modelo nas próximas décadas ou novas mudanças históricas ainda estão por vir?